Saudações de paz, povo de Deus, saudações de paz para todos os casais que se tornaram parceiro do canal, saudações de paz também para todos aqueles que estão chegando agora ao canal, estão me assistindo pela primeira vez, sejam todos bem-vindos em Cristo Jesus. Que as copiosas bênçãos do Altíssimo Deus, que instituiu o matrimônio e a família, esteja no relacionamento conjugal de todos. Eu sou o pastor Ezequiel Pereira, trabalho na área de aconselhamento e palestra para casais e trago eu hoje uma palavra muito importante que, se eu fosse você, não passaria o vídeo, assistiria ele todo, porque trago algo que é de suma importância para os casais. Quero primeiro ler 2 versículos da palavra de Deus. O primeiro versículo está na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 15, verso 33, que diz assim: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Se você tem bons costumes que veio do teu seio familiar e principalmente lá da igreja onde você se congrega, é muito bom você ter cuidado com as más companhias. Provérbios capítulo 14, verso 7. Afasta-te das pessoas sem juízo, porque gente assim não tem nada a ensinar, não tem nada a oferecer. O tema que eu trago hoje é: afasta-te destes 7 tipos de casais. Existem 7 tipos de casais que nós precisamos nos afastar dele. Nós lemos 2 versículos da palavra de Deus que devemos ter muito cuidado com os falsos amigos. A Bíblia diz que nós precisamos amá-lo, mas evitarmos falsas amizades. Nós precisamos ter cuidado. Nós sabemos que os casais, ele tem amigos, outros casais que são amigos e faz parte do círculo de amizade. Porém, nós precisamos ter muito cuidado qual é as pessoas que se aproximam da gente, quais os tipos de casais que se aproximam da gente e como eles estão se comportando para não prejudicar o nosso caráter e até mesmo prejudicar o nosso relacionamento conjugal. Nós iremos trazer 7 pontos importantes. Primeiro, afasta-te de casais egoístas. Afasta-te de casais que são egoístas. O egoísmo é aquele nomeado um amor próprio excessivo, aquele amor próprio excessivo que leva o indivíduo a olhar só para as suas próprias opiniões, interesses e necessidade. Ele só olha para os seus interesses, para as suas necessidades. Ele não está nem aí para aqueles que estão próximos dele, para aqueles que são seus amigos. E eu trouxe um versículo da palavra de Deus que está em Filipenses capítulo 2, verso 3 e 4, que diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considerando o outro superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu. Deus aqui não está dizendo que você não deve ser atencioso com aquilo que é propriamente seu, mas você precisa também olhar para outras pessoas, mas cada qual também para o que é dos outros. Isso é um versículo da palavra de Deus. Se no teu contexto de amizade existe esse tipo de amigo, esse tipo de casal, eu te aconselho a te distanciar dele. A pessoa egoísta só pensa apenas em si mesmo e ignora os demais e que despreza a necessidade alheia. Ele só pensa em si mesmo, ele despreza a necessidade alheia. O egoísta é um exclusivista que faz o indivíduo se referir tudo a si próprio. Eu sou isso, eu sou aquilo. Tá, você aí é que vai decidir. Vamos para o outro ponto que é muito importante. Afasta-te de casais que mentem de forma intencional para prejudicar, propagando informações falsas sobre ti, sobre você. Existem casais que se aproximam da gente, eles fazem de tudo para se aproximar,
até mesmo entra dentro do nosso lar, no nosso círculo de amizade, mas ele quer apenas conhecer o que acontece na tua vida, o que tu tem, o que tu não tem, o que tu fala, o que tu não fala, o que tu não gosta, justamente para propagar os nossos erros, porque todos nós somos sabedores que nós temos erro, nós não somos perfeitos, mas esse cidadão aqui, esses tipos de casais que mentem de forma intencional para prejudicar e propagar informações falsas ao seu respeito, você precisa afastar ele do seu círculo de amizade. Você precisa observar esse tipo de pessoa, analisar esse tipo de pessoa, lembrando que nem todo tipo de pessoa nós devemos colocar dentro do nosso lar. Às vezes se aproxima alguém, você precisa analisar, ser vigilante, estar percebido das suas atitudes, o seu caráter, o seu comportamento, a sua maneira de andar, a sua maneira de falar, a sua personalidade, o seu temperamento. Tudo isso você precisa avaliar para que você permita que essa pessoa se aproxime de você. Éfeso, capítulo 4, verso 25, diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Deus abomina a mentira e por isso não suporta a presença dos mentirosos. O pai da mentira é Satanás, e quem anda divulgando a mentira não tem parte com Deus. Não tem parte com Deus. Em Provérbios, capítulo 12, verso 22, o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. É bom você pensar no tipo de amizade que você está tendo. Terceiro, afasta-te de casais falsos que dissimulam para agradar, visando tirar vantagem da sua amizade. Os casais falsos, eles são dissimuladores. Eles aparentemente parece que são seus amigos, se aproximam de ti, bate nas tuas costas, te dão elogio. Tem muito cuidado com as pessoas que estão demais ali, né? Lisonjeios demais. Tenha muito cuidado. Provérbio fala muito sobre essa questão. Então você precisa ter muito cuidado com esse tipo de casais, esse tipo de pessoa que se aproximam de ti, que dissimulam para agradar, tentando te agradar, visando tirar vantagem da tua amizade, do teu círculo de amizade. Olha o que diz em Salmo, capítulo 34, versículo 13. Guarda a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Nós precisamos guardar os nossos lábios, nossa língua do mal e da falsidade, e ter cuidado. Bem aqui está dizendo também, cuidado. Por quê? Porque esses tipos de pessoa, eles não estão nem aí para você. Eles não estão nem aí para você. Tem pessoas que se aproximam de você, tem casais que se aproximam de você, que tem outros amigos. Você tem que entender se esse casal que está se aproximando ou está no ciclo de amizade é falso ou não. Olha o que diz em Provérbio, capítulo 11, verso 3. A integridade do justo os guiará, mas a falsidade dos infiéis o destruirá. Então você precisa ter muito cuidado com as pessoas que estão se aproximando de você, os casais que estão no teu círculo de amizade. Eles são verdadeiros? A palavra de Deus diz algo interessante, que há amigo que na angústia se torna irmão, mas amigo de verdade, aquele que é verdadeiro. Eu quero dizer também que o verdadeiro amigo não é aquele que dá só tapinha nas costas, não. O verdadeiro amigo é aquele que fala a verdade, tentando fazer com que você reconheça o erro que você está cometendo. Mas o falso não, o falso ele vai bater na tua costa, não, tu tá certo. Tu tá certo, ele vai te apoiar em tudo, mas em tudo ele está te apoiando apenas porque ele é dissimulado. Deus é verdadeiro e puro e detesta a falsidade. O diabo usou a falsidade para levar o homem a pecar contra Deus. Então tenha cuidado com esse tipo de pessoa. Quarto, afasta-te de casais arrogantes, prepotentes, casais arrogantes, que se consideram superior
e constantemente tendo diminuído você. Ou seja, ele se considera superior e no meio das pessoas, em vez por outra, ele está te diminuindo, está te colocando lá embaixo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe tipo de pessoa que tem uma energia tão negativa que quando se aproxima de ti até te adoece. Tem pessoas que têm esse tipo de coisas aqui que vai adoecer você e a sua esposa e trazer prejuízo para o teu relacionamento conjugal. No Salmo 31, versículo 18, diz assim: emudeça o lábio mentiroso que diz coisas más com arrogância e desprezo contra o justo. Tem pessoas que sabem que o outro não falou a mentira, anda justamente, mas ele inventa a história, ele é dissimulado, ele gosta de estar falando mal das pessoas, né? Provérbios capítulo 29, versículo 32. A arrogância do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Arrogância. O arrogante ele é assim, ele é dissimulado, que se considera superior e constantemente tenta te diminuir diante de outras pessoas. Ele tem um anel aqui no dedo de formatura, desculpa aí, é um carro que está passando aqui, um anel no dedo de formatura, tem muitas, vamos dizer aí, faculdade, e às vezes você por não ter, ou ter uma ou duas, ele ter mais, vez por outra, pelo seu caráter, ele quer te diminuir diante das pessoas, te humilhar diante das pessoas. Esse tipo de casais, eu acho que é muito bom você tirar do teu contexto, do teu círculo de amizade. O termo arrogância parte do latim adrogare, que significa para exigir, define, portanto, a personalidade que se acha no direito de exigir um relacionamento do mundo que a realidade não merece. Ser arrogante significa ser altivo, prepotente, ter convicção que é superior às demais pessoas, ou é experto nos assuntos, por isso não tem interesse em ouvir outras opiniões. Quando você dá uma opinião, ele já te descarta. Tu não é o cara, ele já te descarta. Então, meu filho, é muito bom te afastar desse tipo de pessoa. Quinto, afasta-te de casais intolerantes. Existem casais que são intolerantes. É claro que nós devemos ter muito cuidado com isso, porque você ser intolerante não é aceitar tudo que o outro faz de errado. Tudo que o outro faz de errado. Agora vamos ver aqui, que não aceita e nem respeita a opinião diferente. O intolerante, ele não aceita, ele é o eu, ele é o centro do universo, o ego dele está lá em cima, né? Desconsiderando o seu ponto de vista e a sua maneira de pensar. Existem casais assim, que estão no teu ciclo de amizade, que eles são intolerantes, ou seja, que não aceita e não respeita a opinião diferente. Se você der uma opinião diferente do assunto, você vai pronto. Ali, naquele momento, eles já se levantam e aí, meu cidadão, vai ser complicado, né? Desconsiderando o seu ponto de vista ou maneira de pensar. Lembrando que eu preciso entender que eu tenho num ciclo de amizade pessoas diferentes uma da outra. Eu sou diferente dos meus amigos, a minha esposa é diferente das suas amigas. O nosso ciclo de amizade tem que ser muito cauteloso, eu preciso ter muita cautela, ser seletivo com as pessoas que se aproximam de mim. Eu preciso, né? Então, às vezes eu vou dar uma opinião, de repente o cidadão lá já não aceita a minha opinião. Em João, primeira carta de João, capítulo 2, verso 11. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em treva, e anda nas trevas, e não sabe para onde ir, porque as trevas cegam os seus olhos. Então tenha muito cuidado com aqueles que vivem só aborrecendo os seus irmãos. Aquele casal que te aborrece, que te coloca lá embaixo, que te deixa humilhado, que toda vez que você está próximo dele, algo de ruim acontece, eu te aconselho a te afastar dele. Vamos para o sexto. Afasta-te de casais invejosos. Esse aqui é que você tem que analisar.
que nutre sentimentos e relações de conquista do casais. Ou seja, ele nutre sentimento de raiva, de inveja do que você está conseguindo, está prosperando, tanto na tua vida pessoal, na tua vida conjugal, na tua vida familiar, na tua vida social. Ele tem inveja. Olha o que diz em Provérbios, capítulo 14, verso 30. O coração em paz dá vida ao corpo. Tenha paz no teu coração, mas o invejoso apodrece os ossos, e não apodrece só os ossos dele mesmo, apodrece também os ossos daqueles que estão próximos dele, porque ele faz mal, ele faz muito mal. Então você precisa ter muito cuidado, ser seletivo com as pessoas que se aproximam de ti. Também não quero dizer que você não esteja nesse contexto, nós precisamos também ter cuidado para não estar aqui nesse contexto, mas você precisa ser seletivo com as pessoas que se aproximam de ti. Tiago, capítulo 3, verso 16, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de mal. Aonde a inveja opera, há todo tipo de males, e esses males vão influenciar a tua vida e o teu relacionamento conjugal, se tu não tiver cuidado dos tipos de pessoas que se aproximam de ti. Inveja é querer ter o que a outra pessoa tem, ficando ressentido com o seu bem. O seu bem. Quem tem inveja não consegue se alegrar quando a outra pessoa é abençoada. Tem casais que você está crescendo com a tua esposa, está prosperando, ele sente inveja lá, ele vai fazer de tudo, meu irmão, para te barrar. Tenham cuidado com esse tipo de casal. Chega mesmo a odiar o seu irmão porque tem aquilo que cobiça. Lembrando, olhe para cá, nem sempre o invejoso quer o que tu tem. Nem sempre ele quer ser o que tu é. O que tu é. Dentro de casa tu tá bem com a tua esposa, dentro de casa tu tem harmonia, tu é uma pessoa que tem um ciclo de amizade muito bem, e ele não consegue ter, ele tece comentário de ti. Quando ele não consegue ter amizade com outras pessoas e aquela pessoa quer ter amizade contigo, eles vão tentar interromper, tecendo os comentários absurdos e grosseiros, mentirosos, falsos de tua pessoa. Infelizmente, amados e queridos irmãos, existe esse tipo de pessoa. No círculo de amizade dele é restrito, ele não consegue, porque ele é egoísta, é arrogante, é prepotente, e o círculo de amizade ele não consegue. E com isso, ele não quer que ninguém também consiga ter as pessoas próximo dela. Ele vai inventar história tua. E aí você precisa também, às vezes, ter muito cuidado, porque esse tipo de pessoa não vai querer que ninguém se aproxime de ti inventando coisas tuas. Para não ficar muito comprido, eu estou diminuindo aqui. Vou agora só para o 7. Afasta-te de casais fofoqueiros que espalham boato sobre a tua vida, Você precisa ter muito cuidado com quem você coloca dentro de casa. Quais as pessoas que estão se aproximando de ti, quais são os interesses dela. Você precisa ser seletivo, você precisa pedir a Deus para ter o dom de discernimento de espírito. Porque nem todo mundo que se aproxima da gente quer o nosso bem, ele quer saber o que eu faço, ele quer mais saber os meus defeitos para colocar lá no mundo, do que saber as minhas qualidades. Tenha muito cuidado. Olha o que diz em Provérbios, capítulo 16, verso 28. O homem perverso provoca dissensão. O homem perverso provoca dissensão. E o que espalha boato falso afasta amigo. Afasta amigo, olha aí. O que provoca, você precisa ser seletivo, meu irmão. A Bíblia fala sobre isso. Existe até irmão dentro da própria igreja que nós precisamos ter cuidado com ele. Não se escandalize, não. É a Bíblia que nos diz isso. As más conversações corrompem os bons costumes. Você tem bons costumes recebidos do seio familiar, de honrar as pessoas, de respeitar as pessoas, de ser verdadeiro, de ser justo. Mas essas pessoas que estão se aproximando de ti, está tornando você igual a elas.
Deixa eu dizer uma coisa importante para você. Quando você está num círculo de amizade, ou você influencia, ou você é influenciado. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. É assim, né? Provérbios, capítulo 20, verso 19. Quem vive contando casos não guarda segredo. Olha aí, quem vive contando casos não guarda segredo. Por isso, evite quem fala demais. Demais. Tem muito cuidado com casais que te aproximam, que fala demais. Não consegue guardar segredo. Não consegue guardar aquilo que você contou para ele. Tenha muito cuidado. Fazer fofoca é falar sobre a vida dos outros, sobre assuntos delicados, assunto que ele pediu para você não contar para ninguém. É muito triste. Vou dizer uma coisa para você aqui neste momento. Pode acontecer de eu fazer isso com alguém ou você fazer com alguém. A gente conquistar fidelidade e lealdade demora demais. Demora anos e anos. Mas no milésimo de segundo você pode perder. No milésimo de segundo você pode perder. Por consequência de você não policiar ou ter domínio próprio, como diz que nós temos um fruto do Espírito Santo, dizendo lá em Gálatas, que é dominar o nosso eu, para que as outras pessoas não dominem a gente. Quando Deus fez o homem, ele disse, vocês dominarão sobre a face da terra, mas hoje muitos estão sendo persuadidos por outras pessoas a fazerem o que não devem. Então olha o que ele está dizendo aqui, assuntos delicados ou segredo de uma pessoa nas suas costas, e sem a sua autorização, sem ele pediu que você guardasse o segredo. Precisamos nos livrar dessas influências para prevenir prejuízo no futuro. Se você acha que o que eu estou falando aqui é absurdo, pode botar aí. Se você acha que não, que isso acontece, que você não deve se comportar dessa forma com ninguém e nem permitir que ninguém se aproxime com esse tipo de situação para você, deixe aí o comentário. Que o Deus eterno te abençoe, te guarde e te proteja em Cristo Jesus.